Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Pauta Criminal desta semana com o Thiago Ferreira. Todos me ouvem, eu preciso de um feedback quanto ao som da aula e a imagem. Eu preciso de um feedback. Boa tarde. Vou verificar aqui se todos me ouvem. Boa tarde. Boa tarde. Quem estiver ao vivo na sala, por favor, me dê um feedback. Me dê um feedback. Perfeito. Boa tarde. Pedi para participar. Por favor, todos me ouvem? Boa tarde. Todos me ouvem? Todos me ouvem? Eu preciso de um feedback. Quem estiver ao vivo comigo, sinalize, por favor, para que eu possa dar início à nossa aula. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Podemos começar? Podemos começar, por favor. Todos me ouvem? Boa tarde a todos, seja bem-vindo ao Pauta Criminal com o Thiago Ferreira. É com grande satisfação que eu dou início a mais uma maratona de Direito Penal e Direito Processual Penal. Este encontro nós reservamos um assunto que desperta bastante interesse no âmbito da prática jurídica, que é o tema regimes prisionais. Antes de começar a aula, eu quero parabenizar pelo dia de hoje, 11 de agosto de 2021, Dia do Advogado. Parabéns a todos os advogados do Brasil, aos advogados que diariamente trabalham para a melhor assistência judiciária para aqueles que necessitam de justiça. Parabéns, fica aqui o meu registro para esta data especial. Antes de iniciar a nossa aula, propriamente dita, eu quero apresentar as seguintes informações. Esta aula ficará gravada no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal do Escritório Oliveira e Ferreira Advocacia, esta aula ficará disponível para que você posteriormente possa acompanhar os estudos online aqui conosco. Quem tiver interesse em adquirir o material de apoio, eu preparei o manual da aula de hoje, regimes prisionais, e quem tiver interesse poderá encaminhar um e-mail. O meu e-mail é thiagopenal@gmail.com, tá certo? Então quem tiver interesse no material de apoio, eu preparei um manual especialmente para você que estuda para concurso público, candidato ao exame da OAB, bacharéis em direitos e interessados em gerais, tá ok? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. A nossa programação é regimes prisionais. Antes de adentrar no tema propriamente dito, é importante lembrar você que quando nós tratamos de regime prisional, é sempre bom ter em mente que nós estamos, então, diante de uma sentença penal condenatória. Ou seja, o regime inicial do cumprimento de pena é o próximo passo, é a próxima missão em que o juiz criminal deverá fixar quando da prolação da sentença. Então, depois da dosimetria da pena, para quem ainda não assistiu a aula sobre dosimetria da pena, semana passada nós trabalhamos este tema, dosimetria da pena, tá bom? Tá gravado nas nossas plataformas. Então, depois que o juiz fixa a pena privativa de liberdade do acusado, né, observando aquele critério trifásico da dosimetria da pena, aquele critério estabelecido no artigo 68 do Código Penal, aquelas três etapas da dosimetria: pena base,
pena intermediária e pena definitiva. Após o juiz fixar a pena privativa de liberdade, o juiz então vai anunciar, vai fixar o regime inicial do cumprimento de pena. Então percebe-se que quando o juiz fixa a pena privativa de liberdade, esta pena então ela é calculada e logo após a dosimetria, o cálculo dessa pena, o juiz vai então anunciar ao acusado o regime inicial de pena, do cumprimento da pena. Quais são os critérios que o juiz, quando dá sentença condenatória, deverá observar e cumprir? Nós temos dois critérios. O juiz, então, deverá observar e cumprir os critérios objetivos e subjetivos quando da fixação do regime na sentença condenatória. Ou seja, nós temos 4 critérios objetivos e subjetivos que o juiz deverá observar e cumprir para fixar esta reprimenda, o regime inicial do cumprimento de pena. Quais são esses critérios? Primeiro, o juiz vai ter que verificar qual é o tipo da sanção do crime, ou seja, qual é o tipo da pena em que está sendo processado e julgado. Ou seja, o juiz vai variar se este crime ele é punível com reclusão, o juiz deverá verificar se o crime que está sendo julgado é punido com detenção ou se o crime é punido com uma prisão simples. Então, a natureza da sanção penal ela é relevante para fins de fixação do regime inicial do cumprimento de pena. O segundo critério é a quantidade da pena. Então, a quantidade da pena, aquela dosagem da pena, ela também tem uma relevância para fins de fixação do regime inicial do cumprimento da pena. Então o juiz vai ter que avaliar o tipo de pena, se o crime é punível com, se a infração penal ela é punível com reclusão, detenção ou prisão simples. O juiz vai ter que verificar também se a quantidade da pena é compatível com o regime que logo mais nós vamos abordar. Qual o regime? O juiz vai fixar levando em consideração o tamanho da pena fixada. Terceiro critério é a avaliação do magistrado com relação às condições pessoais do acusado, as condições pessoais do réu. Ou seja, o juiz vai ter que avaliar se este réu ele é reincidente, por exemplo, ou se ele é primário. Então, a condição pessoal do acusado, em homenagem ao princípio da individualização da pena, a condição ela é relevante para fins de fixação do regime inicial do cumprimento de pena. E o terceiro critério é o juiz avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Aquelas circunstâncias judiciais previstas quando o juiz fixa, por exemplo, a pena base. Então, quando o juiz vai fixar a pena base na dosimetria da pena, que é a primeira etapa do procedimento trifásico, o juiz deverá levar em consideração 8 circunstâncias judiciais previstas expressamente no artigo 59. E estas mesmas circunstâncias judiciais têm relevância para fins de fixação do regime inicial do cumprimento de pena. Pois bem, esses são os 4 critérios em que a doutrina estabelece para o magistrado, quando da sentença condenatória, fixar o regime de pena. Quando nós falamos do regime prisional, nós temos que ter em mente que a previsão legal para fins de fixação da pena, do regime prisional, é o artigo 33 do Código Penal. Então, o artigo 33 do Código Penal estabelece os critérios, estabelecem as regras para fins de fixação do regime inicial do cumprimento de pena. No Brasil, nós temos 3 regimes: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Então nós temos 3 regimes de cumprimento de pena. Estes 3 regimes são distintos, têm características distintas, e o regime mais gravoso é o regime fechado. Então nós temos regime fechado,
que é o regime mais gravoso, nós temos o regime semiaberto, que é o regime intermediário, e nós temos o regime aberto, que é o regime mais brando. O regime fechado é aquele regime em que o acusado condenado deverá cumprir a sua pena em um estabelecimento prisional de segurança máxima ou média. Então, a característica do regime fechado é o cumprimento da pena em um estabelecimento penal, prisional, em uma unidade de segurança máxima ou média. Já o regime semiaberto, que é o regime intermediário, o acusado condenado criminalmente, ele deverá cumprir esta sanção imposta na sentença em uma colônia agrícola ou uma colônia industrial ou estabelecimento similar. Tá? Então, o semiaberto é o estabelecimento destinado para fins de cumprimento de pena em uma colônia agrícola ou uma colônia industrial ou estabelecimento similar. Já o regime aberto, que é o regime mais brando, o cumprimento da pena deverá ser realizada, cumprida em casa de albergar. Então, o regime aberto deverá ser cumprido, o acusado condenado deverá cumprir a pena em regime aberto em casa de albergado. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós não temos a casa de albergado, ou seja, aquelas pessoas que cumprem pena em um regime aberto, aqui no Distrito Federal, em razão da ausência do estabelecimento específico, casa de albergado, estes condenados no regime aberto, aqui no Distrito Federal, cumprem em casa, que seria uma unidade residencial análoga a uma casa de albergado. Então, esta previsão está expressamente estabelecida no artigo 33 do Código Penal. Então, 33 do Código Penal, o artigo 33, estabelece regime fechado, semiaberto e aberto. Lembrando que a missão do magistrado, a missão do juiz, o juiz tem um compromisso, quando da fixação do regime prisional, o juiz tem a missão de observar e cumprir fielmente o princípio da individualização da pena. Então, toda vez que o senhor, em uma prova, se você se deparar numa prova de concurso público ou até mesmo uma prova do exame da OAB, a sua interpretação sobre o tema deverá estar fielmente vinculada ao princípio da individualização da pena. Porque quando o juiz fixa o regime, por exemplo, ele está individualizando a pena ao caso concreto. Então nós temos uma pena em abstrato, uma pena prevista pelo legislador. No caso concreto, o juiz deverá fixar aquela reprimenda, que é a dosimetria penal, e logo em seguida anunciar o regime inicial do cumprimento da pena, levando em consideração os 4 critérios que eu acabei de informar. Quais são? A natureza da sanção penal, se o crime é punível com reclusão, detenção ou prisão simples, a quantidade da pena, as condições pessoais do agente condenado, se ele é primário ou se o réu é reincidente, e por fim, se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 são favoráveis ou não ao acusado. Então, esses 4 critérios têm relevância para fins da fixação do regime prisional. Então, quando se fala em regime de pena, regime prisional, nós temos que ter em mente o seguinte cuidado. Nós estamos diante de um crime, ou melhor, nós estamos diante de uma infração penal punível com reclusão, é uma situação. Se a infração penal for punível com detenção, é uma outra situação, um outro critério avaliativo para fins de regime prisional. E por fim, se a infração penal ela é punível com uma prisão simples. Então, se a infração penal é punível com reclusão, nós temos regramentos próprios que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Se a infração penal é punível com detenção, é outro regramento.
E por fim, se esta infração penal, se nós estivermos diante de uma contravenção penal, por exemplo, que é punível com uma prisão simples, é um outro tratamento legislativo para fins de fixação do regime inicial de pena. Então vamos lá. Se o crime é punível com reclusão, o crime punível com reclusão admite todo crime punível com reclusão, por exemplo, o roubo, o homicídio, tráfico de drogas e etc. Então, qualquer crime punível com reclusão, o ordenamento jurídico admite os 3 regimes de cumprimento de pena: regime fechado, semiaberto e aberto. Então, se você estiver diante de um caso concreto em que a infração penal é punível com reclusão, há possibilidade do réu iniciar o cumprimento da pena ou no regime fechado, ou no regime aberto, ou no regime semiaberto, ou no regime aberto. Admite os 3 regimes. E aí o artigo 33 do Código Penal estabelece uma espécie de uma tabela objetiva para orientar o juiz quando da fixação do regime prisional. E esta tabela eu trouxe de forma resumida. Eu preciso que vocês prestem atenção, tá bom? Esta aula será gravada e aqueles que desejarem receber o material, tudo isso que eu estou abordando aqui com vocês, que nós estamos estudando, será encaminhado também. Todas as observações, tá certo? Então vamos lá. Se o réu foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 8 anos, e se ele for primário, então, acusado é primário, a pena condenatória é superior a 8 anos, em se tratando de um crime punível com reclusão, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado. Agora, se o acusado foi processado e julgado com um crime punível com reclusão, e ele é primário também, e esta pena é maior, ela é maior que 4 anos, e maior que 4 anos, menor ou igual a 8, semiaberto. Então, se a pena aplicada pelo juiz ao caso concreto é maior que 4 anos, e igual ou até 8 anos, de 4 a 8 anos, então dentro desse intervalo de 4 a 8 anos, em se tratando de crime punido com reclusão, o regime é semi-aberto, se ele for também primário. Agora, se nós estamos diante de um caso concreto em que o crime é punível com reclusão e o réu é primário, e esta pena fixada na sentença é menor ou igual a 4 anos, o regime, em regra, é o aberto. Então, estas são as regras estabelecidas no artigo 33 do Código Penal. Condenado maior que 8, uma condenação maior que 8 anos, e ele é primário, regime fechado. Condenação maior que 4 anos, menor ou igual a 8, ou seja, de 4 a 8 anos, se o réu for primário, o regime é o semiaberto. Por fim, em se tratando de um crime punível com reclusão e o acusado foi condenado a uma pena menor ou igual a 4 anos, o regime inicial do cumprimento de pena é o aberto. Esta é a regra, tá bom? É a regra para os primários. Nós temos uma exceção, e eu coloquei aqui uma observação. A observação é para os casos de reincidência. Então, se o acusado for reincidente e o crime é punível com reclusão, preste atenção. Se o acusado ele é reincidente e o crime é punível com reclusão, como por exemplo um homicídio, roubo, tráfico de drogas, por exemplo, que são puníveis com reclusão, e o réu ele é reincidente, aí esta regra aqui ela tem uma excepcionalidade. Ou seja, se ele é reincidente, se o acusado for reincidente, o regime, em regra, é o fechado, independentemente do tamanho da pena. Então, se o acusado ele é reincidente e nós estamos tratando de um crime punível com reclusão, em regra, o regime inicial é o fechado. Esta é uma exceção.
No entanto, nós temos a exceção da exceção envolvendo a reincidência, tá? Nós temos aqui uma súmula 269. Então, você que está se preparando para concurso público, está se preparando para o exame da OAB, e se você é advogado e na prática se deparar com uma situação como essa, nós temos uma súmula, a súmula do STJ, a súmula 269 do STJ. A súmula 269 diz o seguinte, em síntese: se o acusado ele é reincidente, e o acusado ostentar as condições, ou melhor, se o acusado ostentar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 de forma favorável, por exemplo, se todas as circunstâncias previstas no artigo 59 forem favoráveis ao acusado e ele é reincidente, o STJ, por intermédio da súmula 269, admite a possibilidade deste reincidente iniciar o seu cumprimento de pena no regime semiaberto. Então tomem cuidado com isso. Nós temos a regra para os acusados primários, né? Nós temos uma exceção que é o reincidente. Se o acusado for reincidente em se tratando de crime punível com reclusão, o regime em regra é o fechado. No entanto, segundo o STJ, súmula 269, se este reincidente ele ostentar as circunstâncias judiciais do artigo 59 favoráveis, o STJ admite a possibilidade de início do cumprimento da pena para este reincidente no regime semiaberto. Então, esta é uma informação importantíssima para você que está estudando para concurso público, estudando para o exame da OAB e advoga na prática. Bom, por outro lado, se o crime for punível por com detenção, então vamos lá, aprendemos que se o crime for punido com reclusão, nós temos a possibilidade dos três regimes, fechado, semiaberto e aberto. Agora, se o crime for punível com detenção, o crime punível com detenção só admite dois regimes, regime semiaberto e regime aberto. Vamos entender então. Então, o crime punível com detenção só se admite o regime semiaberto e aberto. Quando que o acusado terá o início do cumprimento da pena no regime semiaberto em se tratando de um crime punível com detenção? Se esta pena for maior que 4 anos. Então, se a pena for maior que 4 anos, o réu ele é primário e o crime é punível com detenção, o regime inicial do cumprimento desta pena é o semiaberto. Por outro lado, se este réu ele é primário e ele foi condenado a uma pena menor ou igual a 4 anos, o regime é o aberto. Compreenderam até aqui? Então, crimes puníveis, infração penal punível com detenção, o ordenamento só admite esses dois regimes, semiaberto e aberto. Semiaberto, em caso de condenação maior que 4 anos, se ele for primário, regime aberto, em se tratando de detenção, se a pena aplicada pelo magistrado for menor ou igual a 4 anos. Uma observação. E se ele for reincidente? Se o réu for reincidente e se nós estivermos diante de um caso concreto punível com detenção, se ele é reincidente, o regime é o semiaberto. É o regime mais gravoso no âmbito da detenção. Então, se o acusado ele é reincidente e nós estamos tratando de um crime punível com detenção, a reincidência admite o semiaberto. Ok? Observação que sempre cai em prova. É muito frequente esta observação que eu vou esclarecer. Doutor Tiago, se o crime é punível com detenção, é possível, ou melhor, admite o regime inicial fechado? Vamos lá. Crime punível com detenção, regimes semiaberto e aberto.
é possível iniciar o cumprimento da pena no regime fechado em caso de detenção? A resposta é não. Veja bem, eu disse cumprimento inicial. Então, se o acusado foi processado e julgado por um crime punível com detenção, ele jamais poderá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Perfeito? Ele inicia o regime ou no regime semiaberto ou no aberto, a depender da pena. Então, vou repetir. O acusado, processado e julgado por uma infração penal punível com detenção, este acusado jamais poderá iniciar, veja bem, iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Por quê? Porque o regime fechado, em princípio, não é compatível com os crimes puníveis com detenção. No entanto, é possível regime fechado na detenção? Então vamos lá. É possível o cumprimento da pena no regime fechado em se tratando de crime punido com detenção? Aí a resposta é sim. Nós temos uma exceção. Então vamos entender. Se o agente foi processado e julgado, condenado no crime punível com detenção, e o juiz, por exemplo, fixar o regime semiaberto, se no decorrer da execução penal, se no decorrer do cumprimento da pena, este acusado, por exemplo, praticar uma falta grave, no curso da execução do semiaberto, este acusado pode sofrer uma regressão para um regime fechado. Então, preste atenção. Se a sua prova afirmar que é possível regime fechado no crime punível com detenção, se o seu concurso te perguntar se é possível regime fechado em crime punível com detenção, a resposta é sim, é possível na hipótese excepcional do regresso. Se o agente cometeu uma falta no curso da execução, ou seja, um incidente na execução penal, se ele descumprir qualquer condição do regime imposto, por exemplo, no semiaberto, ele poderá ter a regressão para o fechado. Então, é possível. O que não é possível no ambiente da detenção, nos crimes punidos com detenção, é o agente iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Então, o início do cumprimento da pena no ambiente fechado não é possível. Agora, se o réu, se o condenado descumprir as condições estabelecidas no regime prisional, por exemplo, o semiaberto, ele poderá ter a regressão para o regime fechado. Tá ok? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Quem tiver dúvida, observações, por favor, ao final eu vou abrir o espaço para nós sanarmos as eventuais dúvidas, tá bom? Eu preciso que vocês prestem atenção aqui na minha explicação, porque é um tema relativamente tranquilo, no entanto, com muitos detalhes, tá bom? Então, nós trabalhamos aqui crimes puníveis com reclusão, a regra geral e a exceção da reincidência. Nós trabalhamos agora há pouco no segundo quadrante, crimes puníveis com detenção, os regimes compatíveis e as exceções, as peculiaridades, ok? Agora, se a infração penal for punível com uma prisão simples, se a infração penal, ou seja, se nós estivermos diante de um caso concreto de uma contravenção penal, então, se for uma contravenção penal, que é aquela infração de menor potencialidade ofensiva, né? Que tem uma legislação própria. Então, se nós estivermos diante de uma contravenção penal, a contravenção penal ela é punível com prisão simples. Ela é punível com uma prisão simples. E aí a prisão simples admite qual modalidade de regime prisional? A prisão simples, as contravenções penais, né? Prisão simples admite então os dois regimes, semiaberto e aberto.
Então, o regime previsto para as prisões simples só é possível semiaberto e aberto, tá certo? A mesma característica das penas puníveis com detenção. A detenção é admitida, na detenção é admissível o regime semiaberto, como um cumprimento inicial da pena, ou o aberto. Nas contravenções penais também é possível o regime semiaberto ou aberto. Aqui, uma observação. Quando que o juiz vai estabelecer o regime inicial do cumprimento da pena em se tratando de uma prisão simples, uma contravenção penal? Se esta pena for maior que 4 anos. Então, se a pena fixada na sentença for maior que 4 anos, em se tratando de uma prisão simples, o regime inicial do cumprimento é o semiaberto. O mesmo raciocínio aqui da detenção. Maior que 4 anos, semiaberto. Tá bom? E se a pena fixada na sentença, em se tratando de uma contravenção penal, o regime inicial do cumprimento da pena é o aberto, desde que a pena seja menor ou igual a 4 anos. Então, pena menor ou igual a 4 anos, em se tratando de prisão simples, regime aberto. Pena acima de 4 anos, em se tratando de prisão simples, regime semi-aberto. Observação. Nas contravenções penais, na prisão simples, admite o regime fechado? O que vocês acham? Vamos lá, vou repetir a pergunta. Em se tratando de uma prisão simples, é possível o juiz fixar o regime inicial do cumprimento da pena? O regime fechado é possível? A resposta é não. A resposta é não. Tá certo? O regime fechado é incompatível com a prisão simples. Esta é uma diferença da detenção. Então, doutor Tiago, em síntese, qual é a diferença entre detenção e prisão simples? A detenção, em se tratando de falta grave praticada pelo acusado ou condenado, ele pode ser inserido no regime fechado, tá bom? Ele não pode começar no regime fechado, em se tratando de detenção. Começar no regime fechado ele não pode. No entanto, se ele descumprir as condições do regime estabelecido, ele, nas vias, por intermédio do regresso, ele pode ser inserido no regime fechado, em se tratando de detenção. Agora, a prisão simples não. A prisão simples não admite o regime fechado, mesmo se o acusado praticar uma falta grave, por exemplo, no curso do cumprimento da prisão simples. Esta é a diferença doutrinária e jurisprudencial entre detenção e prisão simples. Então, detenção admite, é possível, melhor dizendo, detenção. É possível o réu ser inserido, o condenado, ou melhor dizendo, ser inserido no regime fechado, se ele descumprir, por exemplo, as condições fixadas no regime. Né? Ou seja, se ele praticar uma falta grave no curso da execução penal. Isso em se tratando de detenção. Agora, em se tratando de uma prisão simples, jamais, em hipótese alguma, o condenado poderá ser inserido no regime fechado. Em hipótese alguma. Então, se a sua prova lhe apresentar uma questão afirmando que a prisão simples jamais, em hipótese alguma, admite o regime fechado, a resposta é verdadeira. Na prisão simples, não. Então, infração penal punível com infração penal punível com prisão simples não admite o regime fechado. Tiago, com relação à gravidade abstrata do crime, vamos lá, vamos entender o que é gravidade abstrata do crime. Isso pode aparecer na sua prova, tá bom? Isso pode aparecer e certamente vai aparecer na sua prova com essa terminologia. Gravidade abstrata do crime. Bom,
Todo crime, pessoal, todo crime, toda infração penal, por si só, tem a sua gravidade já prevista em lei. Ou seja, a partir do momento em que o legislador estabeleceu, definiu uma determinada conduta como criminosa, parte-se da premissa que esta conduta ela é grave. Então, por exemplo, homicídio, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Então, matar alguém é um crime abstratamente grave. Né? Todo crime ele é grave. Se não tivesse gravidade, nós não estaríamos tratando de crime. Concorda? Roubo, artigo 157 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência. Tem uma gravidade, porque se trata de um crime. Agora preste atenção, isso é uma gravidade abstrata. É uma gravidade em que o legislador, quando editou a norma penal, quando o legislador criou a conduta criminosa, pressupõe esta gravidade, porque do contrário nós não teríamos uma infração penal. No entanto, esta gravidade no plano abstrato jamais, preste atenção, esta gravidade abstrata do crime jamais, em hipótese nenhuma, poderá ser utilizada como fundamento, ou seja, o juiz não poderá fixar um regime prisional mais severo, mais gravoso, levando-se em consideração a eventual justificativa do crime abstrato. Ou seja, vamos supor que o acusado esteja sendo processado e julgado por um crime de roubo, né? E aí o juiz, quando da fixação da pena, fixou lá uma pena de 6 anos. Então, a pessoa praticou um roubo, o acusado praticou um roubo, na dosimetria da pena, ele foi condenado a uma pena de 6 anos. E ele é primário. Então, ele é primário, 6 anos. Roubo é punível com reclusão. Então, vamos voltar aqui, ó. Roubo é punido com reclusão. Então, se é punível com reclusão e ele é primário, e a pena total foi de 6 anos, o regime compatível é o regime que é semiaberto. Por quê? Porque é maior que 4 anos e menor ou igual a 8. Então, regime semiaberto. Mas o juiz na sentença entende da seguinte forma. Bom, embora ele tenha uma pena, uma sanção penal fixada em 6 anos, e ele seja primário, eu vou fixar a pena inicial do cumprimento da pena no regime fechado, porque o crime é grave. O roubo acarretou sérios prejuízos para a vítima, né? O roubo é grave, é um roubo, o crime de roubo normalmente não traz paz social na coletividade. Percebe que esse tipo de fundamentação judicial ela é idônea. O juiz não pode fundamentar a fixação do regime prisional levando-se em consideração a gravidade abstrata do delito, né? Não pode. Então o juiz não pode levar em consideração esses argumentos genéricos, esses argumentos que são previsíveis quando da conduta criminosa. Então, gravidade abstrata do crime jamais poderá ser levada em consideração para fins de fixação do regime da pena. No entanto, preste atenção. Se o magistrado entender que no caso concreto que está sendo julgado, ele entender que essa gravidade ela é real, essa gravidade ela é concreta, essa gravidade ela é efetiva, esta gravidade transcende o razoável, ou seja, as circunstâncias do crime fogem do razoável, né? As consequências do crime são gravíssimas. Por exemplo, um roubo praticado com o uso de fuzil, né? Então um armamento pesado, aí o juiz pode fixar a reprimenda, pode fixar o regime prisional num patamar mais severo, num regime mais severo. Então é possível sim, é possível o agente ser condenado a um regime mais severo, levando-se em consideração a gravidade concreta do crime. A gravidade concreta autoriza, legitima o magistrado a inserir este indivíduo no regime prisional
prisional mais severo, um regime prisional mais gravoso, desde que esta justificativa do juiz, esta fundamentação judicial, ela esteja baseada em uma gravidade concreta e não em uma gravidade abstrata, tá bom? E para isso, senhores, eu trago para vocês 3 súmulas que normalmente são exploradas em concursos públicos, a você que vai se candidatar à carreira jurídica, vai se candidatar ao exame da OAB. Nós temos 3 súmulas importantíssimas, 3 súmulas tradicionais que normalmente os examinadores exigem de você, tá? Com relação ao tema gravidade em abstrato do crime. O Supremo Tribunal Federal tem 2 súmulas que proíbem o magistrado fixar o regime prisional mais gravoso, levando-se em consideração a gravidade abstrata do crime. Súmula 718 do Supremo e súmula 719. Vou repetir. O Supremo, por intermédio das súmulas 718 e 719, proíbe o juiz fixar um regime prisional mais gravoso, levando-se em consideração a gravidade abstrata do crime. Gravidade abstrata não é possível justificar o regime prisional. Súmula 718, 719. E no âmbito do STJ, Superior Tribunal de Justiça, nós temos a súmula 440, que trata também da proibição do magistrado fixar um regime prisional mais severo, mais gravoso, levando-se em consideração a gravidade abstrata do crime. Súmula 718, 719 do Supremo e súmula 440 do STJ, que tratam da mesma temática. Bom, aqui nós fechamos esta parte com relação à natureza da sanção penal. Se o crime é punível com reclusão, nós temos um regramento próprio para fins de regimes prisionais. Se o crime é punível com detenção, nós temos o regime próprio para fins de regimes prisionais. E se a infração penal ela é uma contravenção que é punível por uma prisão simples, nós temos um tratamento legislativo doutrinário específico, tá certo? Então, em resumo, nós temos 3 regimes: regime fechado, semiaberto e aberto, com todas essas características, levando em consideração a natureza da punição, reclusão, detenção, prisão simples, e levando em consideração as condições pessoais do agente. Se ele for um reincidente, tem um tratamento próprio no ambiente da reclusão. Se ele for reincidente no ambiente da detenção, tem um outro tratamento, tá certo? Para que a nossa aula seja completa, eu vou abordar o último tópico no que tange a regimes prisionais, com relação aos chamados crimes hediondos. Então, crimes hediondos, nós temos um tratamento polêmico no início da legislação. Então, crimes hediondos. A pergunta é: qual é o regime de cumprimento de pena? Regime de cumprimento de pena para crimes hediondos. Bom, nós sabemos que os crimes hediondos estão previstos em uma legislação penal especial, Lei número 8.072 de 1990. Então, a Lei 8.072 de 90 estabelece lá os crimes hediondos, aqueles crimes os crimes mais graves na órbita jurídica, tá certo? Nós temos os crimes hediondos e os crimes equiparados a hediondos. Quais são esses crimes equiparados a hediondos? Nós temos 3 crimes equiparados a hediondos: TTT, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Estes 3 crimes, tráfico de drogas, tortura e terrorismo, são crimes equiparados a hediondos, tá certo? São crimes equiparados a hediondos. Eles não são hediondos, mas têm um tratamento equivalente ao crime hediondo. Então, por exemplo, um crime hediondo, homicídio qualificado. Então, se o réu
matou a vítima por um motivo torpe, por exemplo, por um motivo fútil, por exemplo, se matou a vítima mediante recurso que dificultou o recurso da vítima, né, nós estamos diante de um homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Então são crimes hediondos. Com relação ao regime, quando a Lei dos Crimes Hediondos foi editada em 1990, a Lei 8.072 é de 1990, o legislador trouxe na legislação, né, no artigo 1º, parágrafo 2º, salvo engano, então a Lei dos Crimes Hediondos, lá na década de 90, na redação originária, estabeleceu que o condenado por crime hediondo deverá cumprir a pena no regime integralmente fechado. Esta é a redação originária da Lei dos Crimes Hediondos. Então, a pessoa que praticar um tráfico de drogas, ou tortura, ou terrorismo, um homicídio qualificado, um latrocínio, qualquer crime hediondo, sob o ponto de vista da redação originária, o regime era integralmente fechado. Ou seja, o acusado jamais poderia ter a possibilidade de progredir de regime, por exemplo, né? Então a redação originária dos crimes hediondos trazia, ou melhor dizendo, esta previsão que o indivíduo, uma vez condenado neste tipo de crime hediondo, ele jamais poderia ter o direito de progressão, uma vez que o legislador estabeleceu que o cumprimento inicial da pena é integralmente fechado. Redação de 1990. Em 2006, esta matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal. E aí questionou estabeleceu então o seguinte debate, né? Bom, integralmente fechado é constitucional ou não é constitucional? A Constituição autoriza este tratamento integralmente fechado para crimes hediondos? E aí o Supremo Tribunal Federal, em 2006, declarou inconstitucional esta previsão da Lei dos Crimes Hediondos integralmente fechado, por entender, em síntese, que o regime integralmente fechado, o cumprimento da pena no regime integralmente fechado, viola o princípio da individualização da pena, viola o sistema progressivo da pena. O nosso Código Penal e a Lei de Execução Penal estabelecem o sistema progressivo da pena. Ou seja, o indivíduo ele tem o direito de progredir de regime desde que observado e cumprido os requisitos legais. Então, a legislação do crime hediondos, originária da década de 90, proibia, por exemplo, a possibilidade de progressão de regime, uma vez que o legislador estabeleceu que o regime inicial para os crimes hediondos seria integralmente fechado. E aí nós temos um habeas corpus de 2006, o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, em 2006, declarou inconstitucional essa previsão, e aí nós temos o habeas corpus 82.959, tá? O habeas corpus 82.959. Então, 82.959 em 2006, o Supremo disse, negativo, crimes hediondos não podem ter esta previsão de cumprimento inicial integral no fechado. E aí o que o legislador fez então? Bom, se em 2006 o Supremo declarou inconstitucional esta previsão, o legislador pensou assim então, se integralmente no regime fechado não é possível, o legislador mudou a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072, e estabeleceu que crimes hediondos, sob o ponto de vista de regime prisional, deverá ser cumprido então no regime inicialmente fechado. Se integralmente eu não consigo inserir o indivíduo no regime fechado, então inicialmente eu consigo. E esta foi a previsão do legislador. Então em 2007, a Lei dos Crimes Hediondos sofreu uma alteração
para estabelecer que o condenado em crimes hediondos ou equiparados deverá cumprir a sua pena no regime inicialmente fechado. Inicialmente fechado. E aí esta questão, novamente, em 2012, chegou ao Supremo Tribunal Federal. É possível o acusado, condenado, iniciar o seu regime necessariamente no regime fechado em se tratando de crimes hediondos? O Supremo, novamente, agora em 2012, entendeu que esta previsão também ela é inconstitucional. Ou seja, inicialmente no regime fechado também não é constitucional. Ou seja, mais uma vez em 2012, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esta previsão e entendeu que violaria também a sistemática da individualização da pena. Violaria também o sistema progressivo da pena. Ou seja, os mesmos fundamentos invocados pelo Supremo Tribunal Federal em 2012 foram levados em consideração no ano de 2006. Então, em 2006, inconstitucional para derrubar, entre aspas, para declarar inconstitucional a previsão da integralidade do regime fechado. Em 2012, o Supremo também declarou inconstitucional por entender que o regime inicialmente fechado em se tratando de crimes hediondos também viola o princípio da individualização da pena. E aí, em 2012, o Supremo, então, por intermédio do habeas corpus 111.840, então o habeas corpus 111.840, declarou inconstitucional, ou melhor, o Supremo entendeu por intermédio deste HC, deste habeas corpus, a inconstitucionalidade. Então, Tiago, como que o juiz deverá fixar o regime prisional em se tratando de crimes hediondos? A resposta é regra geral do artigo 33, tá, do Código Penal. Então, em se tratando de crimes hediondos, por exemplo, tráfico de drogas, homicídio qualificado, latrocínio, qualquer crime hediondo ou equiparado, o juiz, se entender que é caso de condenação, deverá fixar o regime prisional, levando-se em consideração as regras gerais previstas no artigo 33 do Código Penal brasileiro. Em outras palavras, é possível sim o condenado iniciar o seu regime prisional em um regime diverso do fechado, desde que o caso concreto assim indique para o magistrado. Tá ok? Bom, essas são as breves considerações que eu hoje trago para os senhores. Regime prisional, que é um desdobramento da aula passada, né, dosimetria da pena. Sem dúvida, o princípio que você precisa ter em mente é o princípio da individualização da pena em se tratando de regimes prisionais, tá certo? Para aqueles que têm interesse em adquirir o material, pode me encaminhar um e-mail. Meu e-mail particular é Thiago com TH, Thiago Penal, tudo junto, @gmail.com. Eu preparei um manual, um material de apoio para você que está interessado em uma leitura desta matéria, tá bom? Eu abro aqui agora o espaço para eventuais dúvidas e estou à disposição, e eu dou por encerrado o nosso encontro de hoje da pauta criminal com o Dr. Thiago Ferreira, tá bom? Eu desejo a todos, se eventualmente não tem dúvida, eu dou por encerrado nosso encontro de hoje, tá certo? Desejo a todos saúde, paz, prosperidade. Pode contar comigo. O meu canal, o canal do meu escritório, ele está disponível no YouTube. Estamos à disposição para tratar de todas essas questões que envolvem o direito penal, o direito processual penal, que é a nossa especialidade forense. Nós temos alguma dúvida? Deixa eu consultar aqui o sistema se nós temos alguma dúvida. Bom, deixa eu ver se nós temos alguma dúvida. Deixa eu ver se tem uma... Pedir para participar. Bom, tem dúvida? Não tem nenhuma dúvida. Bom,
Pessoal, muito obrigado, até semana que vem, tá certo? Muito obrigado por reservar esse momento para estudar Direito Penal e Processo Penal comigo. Eu estou à inteira disposição. Feliz Dia dos Advogados para aqueles que militam na seara criminal também. Um forte abraço e saúde para todos. Muito obrigado.